Olá, meus irmãos e amigos, que a paz do nosso Deus seja com todos, que a paz do Senhor Jesus Cristo venha fluir em nossos corações e nos vossos corações também. Que Deus abençoe a todos. Eu tenho um tema muito importante para nós meditarmos nesta noite de terça-feira, dia 7 de fevereiro de 2023. Vamos para o tema de hoje, é este: Jesus em primeiro lugar. Amém? Vamos para a palavra de Deus, que está registrada aqui em São Mateus, capítulo 10, versículo 37 a seguir. Diz assim a palavra de Deus, a palavra do nosso Deus. Jesus disse que quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Amém? Essa é a palavra de Deus nessa noite para nós. Meus prezados irmãos, amigos, ouvintes da palavra de Deus, o Senhor Jesus, ele tem que ser prioridade em nossa vida. O Senhor Jesus tem que estar em nossa vida em primeiro lugar. Não podemos colocar entre nós e Ele algo que venha dar interferência. Ou seja, eu amo mais a minha mãe do que a Jesus. Você não é digno dele. Eu amo minha casa mais do que a Jesus. Eu sou idolatrado pela minha casa, pelo meu carro, pelo meu emprego, pela minha família. Jesus tem que ser prioridade em nossa vida, meus amados. Meus irmãos, Jesus Cristo tem que ser tudo na nossa vida. Sem Ele não somos nada. É Ele quem nos dá a prosperidade. É Ele quem nos dá a saúde. É Ele quem nos dá a vida. É Ele quem nos conduz. É Ele quem nos dirige. O nosso Deus, o Senhor e Salvador Jesus. Ele tem que ser tudo. Tudo a Ele, a glória, a honra, a adoração, o louvor, tudo a Ele. A nossa oferta, o nosso corpo em sacrifício, a nossa adoração, o nosso comportamento, as nossas atitudes, a nossa maneira de ser, de agir, de proceder, fidelidade, obediência e temor, as qualidades do verdadeiro cristão. Aqui em Romanos, capítulo 8, versículo 35 a seguir, diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? A angústia? A perseguição? A fome? A nudez? O perigo? A espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte todo o dia. Todo o dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Meu amado, meus irmãos, nós somos reputados como ovelha para o matadouro. Você é uma ovelha? Ou você é um bode? Um cabrito? Ovelha é mansa, cabrito é bravo. Amém? Só que do lado direito são as ovelhas. Do lado esquerdo, à esquerda, são os bodes. Amém? Dando seguimento à palavra ainda. Versículo 38. Versículo 37. Diz assim: mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade,
nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nosso Senhor. Meus amados, nós temos aqui ainda uma outra passagem, aqui no livro de João, no capítulo 21, a partir do versículo 1. João, capítulo 21, a partir do versículo 1. Versículo 1. Diz assim: depois disto manifestou Jesus outra vez aos discípulos, junto ao mar de Tiberíades, e manifestou assim: estava juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galiléia, e os filhos de Zebedeu, que era João, Tiago e João, e outros dois dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: eu vou pescar. Disseram eles também: nós vamos pescar contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. Dando seguimento. E sendo já de manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Depois disse-lhe, pois, Jesus: filhos, tende alguma coisa para comer? E eles responderam: não. Eles estavam pescando, estavam no barco, Jesus estava na praia, à beira da praia. Jesus perguntou: tende alguma coisa de comer? Eles disseram não. Disseram não. Amados, vou fazer uma pausa aqui nessa palavra. Jesus tinha dito para eles, quando Jesus estava com eles em sua missão, dizendo: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Jesus deu uma ordem para eles, mas depois que Jesus foi crucificado, ressuscitou, Jesus ficou 40 dias ainda aqui na terra. Aparecia em um lugar e aparecia em outro lugar. E eles perderam o contato com Jesus fisicamente, porque Jesus já estava em espírito. Então Jesus se distanciou deles só na aparência, mas estava com eles. E eles não perceberam. Aí veio aquela coisa, o desânimo, que muitas vezes vem na nossa vida. O desânimo. Eu acho que hoje eu não vou na igreja, acho que eu vou ficar em casa. O desânimo. Ao invés deles cumprirem a ordem de Jesus, ir por todo mundo pregar o evangelho, foram fazer o quê? Pescar. Mas que pesca complicada. Levaram Tomé. Tomé não era pescador. Como é que vai levar um cara que não é pescador para pescar? É lógico, não ia conseguir nada. Levaram Tomé como pescador para pescar com eles. Tomé não era pescador. Natanael. Levaram Natanael. Poderia até dizer que Natanael pescava, Tomé pescava, mas não era a sua profissão. Pescadores eram Pedro, André, João e Tiago. Os 4 eram pescadores profissionais. Aqui estava Pedro, estava os outros 2 filhos de Zebedeu, que era João e Tiago. Não fala de André, não. Mas fala que Pedro falou: vou pescar. Eles disseram todos: vamos pescar também. E naquela noite nada pescaram. Por quê? Foram desobedientes à ordem do Senhor Jesus. No momento que eles deixaram, lá no começo do ministério de Jesus, que deixaram a rede, o barco, e seguiram ao Mestre na missão, até o seu Jesus ser crucificado, ele estava com Jesus. Ele estava lado a lado com Jesus. E ali, quando Jesus tornou-se espiritual, já não era mais físico, não estava mais com eles fisicamente, estava espiritualmente. Jesus sabia de tudo, porque quando ele estava pescando, Jesus apareceu na praia. Por quê? Jesus estava seguindo eles, sabendo de tudo.
pessoal rebelde, né? Jesus estava olhando, mas esse pessoal são desobedientes. Eu disse para eles, eu dei uma ordem para eles pregar o evangelho, estão pescando, voltaram ao passado, voltaram à pescaria. É igual você que deixa de servir a Deus e volta para o mundo, para as velhas fábulas. Aquele que bebia, veio para a igreja, deixou Jesus, voltou a beber novamente. Foi a mesma coisa. Eles estavam completamente desviados da presença de Deus. E ali, o que aconteceu? Jesus se apresentou de manhã cedo, madrugada, na praia e disse: filhos, tem alguma coisa de comer? Eles disseram não. Não. E ele lhe disse: lançai a rede para a banda direita do barco e achareis peixe. Lançaram, pois, a rede, e já não podia tirar pela multidão de peixes. Lançaram a rede. Aqui não fala a distância que eles estavam de Jesus. E estavam da praia. Diz que eles lançaram a rede. Eu creio que eles saíram em alto mar e lançaram a rede. Aqui não fala em detalhes. E voltaram com a quantidade de peixes. Dando seguimento, versículo 7. Então aquele discípulo a quem Jesus amava, que era João, disse: Pedro, é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque ele estava nu, e lançou-se no mar. Sentiu envergonhado, porque Jesus tinha dito para Pedro, tinha dito para todos eles pregar o evangelho, e foram pescar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estava distante da terra, senão 200 côvados, 90 metros de distância da praia, levando a rede cheia de peixe. Levando a rede cheia de peixes. E logo que eles chegaram ali, à beira da praia, que desceram na terra, viram brasas, um peixe em cima das brasas e pão. Disse-lhe Jesus: trazei-me agora dos peixes que apanhaste. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e sendo tantos, a rede não rasgou. Jesus disse: vinde e jantai. Amados, Jesus estava querendo mostrar para eles que ele tinha poder e tem poder. Porque na hora que eles viram o mestre, eles estavam com tanta fome. Aqui na Bíblia não fala, mas eu posso fazer um complemento, segundo a minha observação, é que eles estavam com tanta fome que quando eles viram ali Jesus com peixe assado, pão assado e as brasas, que viram ali comida, eles ficaram com muita apetite, tinha pescado a noite toda, estavam com fome, esqueceram da rede, que estava cheia de peixe. E Jesus disse para eles assim, ó, no versículo 10, trazei do peixe que agora apanhaste. Então Pedro subiu e puxou a rede, cheia de 153 grandes peixes. Grandes peixes. Não foi peixe pequeno, foi grandes peixes. 153. E por ser tão grandes peixes, e a rede não se rompeu. Mas eles estavam com fome. Não foi daqueles peixes que eles apanharam, que eles comeram. Jesus tinha preparado janta para eles. Sobre aquelas brasas tinha peixe e tinha pão para eles comerem. Amém? Tá vendo como estão vendo, meus amados, como é que nosso Deus é maravilhoso? O seu Jesus se aproximou deles e trouxe jantar para eles. Mas o melhor vem pela frente. O melhor vem pela frente. E aqui
Jesus disse no versículo 12: vinde, jantai. E nenhum dos discípulos ousava perguntar quem era ele, sabendo que era o mestre. Chegou, pois, Jesus, tomou o pão e deu-lhe semelhantemente o peixe para eles. Jesus repartiu o pão e o peixe para eles comerem. Todos se alimentaram ali. Naquele momento jantaram, estavam todos famintos. Aí o que aconteceu? O que aconteceu? Depois de terem jantado, Jesus disse para Simão Pedro: Pedro, filho de Jonas, tu me amas mais do que estes? Você me ama mais do que esses daqui que estão com você? Seus amigos, discípulos aqui? Você me ama mais do que eles? Jesus, o que Pedro disse para Jesus? O que Pedro disse para Jesus? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então disse Jesus: apacenta meus cordeiros, apacenta meus cordeiros. Ou seja, cuida da minha igreja, cuida das minhas ovelhas, cuida dos meus cordeiros. Aí pela segunda vez, Jesus novamente repetiu a pergunta para Pedro. Pela segunda vez, meus amados. Tornou Jesus pela segunda vez, no versículo 16. Simão, filho de Jonas, você me ama? Disse-lhe Simão: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus: apacenta minhas ovelhas. Pedro, se tu me amas, apacenta minhas ovelhas. Agora é para vocês apacentarem. Enquanto eu estava com vocês, eu apacentava elas. Agora é vocês que são responsáveis pelas ovelhas. E pela terceira vez, meus amados, pela terceira vez, meus irmãos, pela terceira vez, Jesus fez a mesma pergunta para Pedro. Imaginou alguém perguntar para você a mesma coisa 3 vezes? Você responder a primeira vez, sim, a segunda, sim, a terceira. Jesus, pela terceira vez, no versículo 17, disse: Simão, filho de Jonas, ama-me? Simão entristeceu por ser a terceira vez que Jesus perguntou e disse: ama-me? Disse o Senhor. E disse-lhe Pedro: Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus disse para Pedro: então apacenta as minhas ovelhas. Meus irmãos, meus amigos, meus amados, glórias ao nome santo do nosso Deus. Glórias ao nome santo do nosso Deus. Meus irmãos, meus amigos, meus amados, o Senhor Jesus, Ele quer estar em nossa vida em primeiro lugar. Ele é o primogênito de Deus. Não podemos deixar Jesus de lado. Colocamos alguma coisa à frente. Eu vou fazer isso, depois eu faço isso para Deus. As primícias são para Deus. Pela manhã, a primeira coisa que devemos fazer é agradecer ao nosso Deus pela noite que Ele nos concedeu. Não levantarmos de qualquer maneira, sem dobrarmos nossos joelhos e agradecer ao nosso Deus pela noite que Ele nos concedeu. Pela vida, pela saúde, pela bênção, pela nossa família. Agradecemos ao nosso Deus por tudo que Ele tem nos dado. Mesmo se estivermos enfermos, deixe a enfermidade de lado, esquece ela. Esquece, porque às vezes a enfermidade é uma provação que vem para nós. Porque eu tenho um filho que tem problema, eu tenho meu esposo que tem problema, eu tenho alguém da minha família que tem problema. É uma provação.
O apóstolo Paulo, ele tinha um espinho na carne, que o incomodava muito, mas atrapalhava ele fazer a obra de Deus? Não atrapalhava. Sabe por quê? Porque a prioridade de Paulo era a obra de Deus. Paulo disse: eu combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Agora a coroa já está me preparada. A minha coroa está preparada. Amados, a nossa vida nessa terra é transitória, é passageira. O que importa para nós, meus irmãos, é a nossa vida eterna. O mais importante para o crente, para o servo de Deus, aquele que tem esperança de morar no céu, aquele que está se preparando. Meus irmãos, nós estamos nos preparando para morar com Deus. A nossa vida aqui na terra é passageira, como eu disse, mas nós temos que estarmos preparando para ter um encontro com Cristo. Preparando. Deixando de lado as coisas que não agradam a Deus. Imagine você querer entrar no céu levando alguma bagagem daqui, da terra. Não passa na porta. Qual que é a bagagem? Às vezes a mentira, às vezes a soberba, às vezes a vaidade. Pessoa vaidosa, que ele acha, que ele pensa que ele chega em qualquer lugar, ele pensa que ele é o maior, que ele é o mais bonito, que ele é o mais interessante, que ele é o mais importante, porque eu tenho faculdade, eu tenho teologia, eu tenho sabedoria. O céu é para os humildes. Jesus disse: aquele que não transformasse, não tornar como esse menino que está aqui, humilde, obediente, sincero, não entra no céu. Jesus mostrou um menino, fez a referência a um menino. Então nós temos que sermos crianças espiritualmente, não ter mágoas, não termos ódio, rancor, não termos acepção de pessoa. Se a pessoa for gorda, magra, feia, bonita, velha, nova, para Deus são todos iguais. Somos todos iguais para Deus. Deus não faz acepção de pessoas. O nosso Deus, para Ele somos iguais. Agora, a igreja, ela é a menina dos olhos de Deus. Deus está interessado em salvar almas. Para isso Jesus veio ao mundo. Morreu na cruz, derramou seu sangue inocente, puro, pelo resgate de todos aqueles que se arrependerem. Para isso Jesus veio ao mundo. Para ganhar almas, nós perdidos nas trevas. Jesus nos trouxe para a sua presença. Agora requer de nós que nós ganhamos mais almas para Cristo. Mais almas. O máximo de almas que pudermos ganhar. Só que Deus não faz acepção de pessoa. Aquela pessoa que estava lá no mundo, que era um traficante, que era um assassino, uma pessoa terrível, quando vem para a presença de Deus, ele torna-se um servo de Deus. Deus jamais vai falar: ó, esse eu não quero que você salva esse. Jesus disse que quem precisa de médicos são os doentes. Jesus disse na parte espiritual. Quem precisa de salvação são os pecadores, os perdidos. Eu vim para esses. Inclusive Jesus, ele foi perseguido pelos sacerdotes. Os homens da lei perseguiam Jesus, porque Jesus falava a verdade e pregava a verdade. João capítulo 3, verso 16, diz que Deus amou o mundo de tal maneira
e deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus amou o mundo de tal maneira, meus irmãos. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, seu único Filho, para morrer pela humanidade, para que todos aqueles que nele crê não pereçam, mas tenham a vida eterna. Deus deu o seu único Filho em resgate da humanidade. Agora, aqueles que não aceitarem, não crerem, não forem batizados, não obedecerem os mandamentos, não guardarem os mandamentos, não entregar suas vidas ao Senhor Jesus, não viver segundo a palavra de Deus. Aqueles que você fala de Jesus para ele nem sequer dá importância. Então não tem salvação. Jesus disse que o semeador saiu a semear a semente. Jesus disse a parábola do semeador. E teve semente que caiu na pedra. E ali ela brotou, germinou, mas depois não tinha umidade, ela secou. Teve semente que caiu à beira da estrada, e as pessoas pisaram, e aquela planta morreu. As pessoas pisavam. Outra semente caiu em um certo lugar, onde os pássaros comiam a semente, e a semente não nascia. Mas teve semente que caiu em boa terra, e ela brotou, nasceu e produziu muitos frutos. Aí os discípulos perguntaram para Jesus: mestre, o que significa? Ele disse: a semente é a minha palavra, é a palavra de Deus. A terra são os corações das pessoas. Cada pessoa tem um coração de uma forma. Tem alguém que aceita de bom grado, depois de algum tempo, a pessoa, os prazeres deste mundo, a pessoa afasta de Deus. Outros, chega alguém e fala: você agora é crente, não quero saber de você não. Ah, você perdeu a minha amizade. Então ele, para não perder um amigo, ele acompanha um amigo e deixa Jesus de lado. Mas tem aqueles que aceitam Jesus, como você, entrega a vida para Jesus, aceita de bom grado, e a semente brota em seu coração, brota, germina e brota e nasce e produz muitos frutos, porque o fruto é aquilo que nós fazemos, aquilo que é agradável ao nosso Deus. Nosso sacrifício vivo, santo e agradável ao nosso Deus. A nossa oferta, colaborando na obra, é a nossa oferta do nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Estamos na presença do Senhor Jesus, ouvindo a sua palavra, no templo, aprendendo cada dia mais da sua gloriosa palavra. Fiquem todos na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus, que essa palavra venha de encontro, trazer-nos para nós edificação, que venhamos colocar o Senhor Jesus em primeiro lugar na nossa vida, que não venhamos colocar alguém entre nós e Ele, não, Ele em primeiro lugar. De manhã cedo, oração ao nosso Deus, à noite, oração ao nosso Deus, agradecendo pelo dia que Ele nos concedeu, agradecendo por tudo, e assim sucessivamente, vamos dia após dia, sempre agradecendo ao nosso Deus. E mesmo com as lutas, dificuldades, não vamos olhar para isso não. Vamos olhar para Ele, que é o autor e consumador da nossa fé. Amém? Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus.